Senhor presidente, boa noite. Toda a mesa, boa noite. A todos os vereadores e as pessoas que estão na plateia, boa noite. Depois de ouvir um relato como esse, nós, como sindicato, realmente fica muito difícil. Nós observamos que pessoas, às vezes o nome do servidor público às vezes levado a algumas burdoadas, mas nós temos que ver o lado humano e o que é ser humano. Ser humano é simplesmente agrupar e fazer com que as pessoas se unam pelo bem maior. Infelizmente, não é tudo isso que a gente vê nos dias de hoje. Mas eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Nós estamos com um grupo da nossa diretoria nova que assumiu o sindicato. E o intuito de nós estarmos aqui hoje é que, como vocês têm conhecimento, nós estamos vindo desde setembro de 2015 numa luta para que o servidor público municipal tenha sua reposição salarial. Foi colocado na casa um projeto que depois foi retirado, aonde seria dado a reposição salarial dos servidores de 4% dividido em 3 vezes, que foi uma reivindicação em assembleia que os servidores não aceitou. E desde então nós estamos nessa luta. Quando chegamos ao Tribunal de Justiça, essa proposta de 4 virou a 0. Então, desde esse período, passamos o final, 2015, sem reposição salarial. Estamos hoje, e propriamente já em junho, e até agora, infelizmente, isso não foi resolvido. Então, em abril de 2015, aquela proposta que foi até intermediada por um grupo de vereadores, que eu acho que a maioria esteve presente, alguns apenas que não participaram, em 2014. Em 2015, em abril, o pessoal recebeu a diferença que havia. Depois disso, até agora, nós está no tribunal, e simplesmente o que se chegou? Nós tivemos uma audiência de tentativa de conciliação, se vocês não se recordam. Nós havíamos pedido 7% de reposição salarial, em tudo, parcela destacada, vale alimentação, e a incorporação da parcela destacada. Depois fomos conversando tudo, e mesmo tendo como 0, nós continuamos o nosso trabalho e resolvemos, a diretoria, trazer a público o que está acontecendo com o nosso servidor público municipal. Gostaria de falar até para o senhor Carlos que muitos servidores também estão passando por dificuldades, não é claro semelhante a ele, mas que a gente vê que também a dificuldade está muito grande. E nessa conciliação, o que foi proposto do município, para o sindicato, que nós não poderíamos estar aceitando, até eu vi falando de um ofício que mandou aqui, que depois eu gostaria até de uma cópia, foi enviado para nós, para que vocês tomem conhecimento, antes de nós estarmos indo para São Paulo, um ofício que a prefeitura estaria dando uma reposição salarial de 9%, agrupando os 2 anos. Só que por não ter tempo hábil de nós estarmos fazendo essa assembleia, porque chegou no dia, era uma segunda-feira, a nossa audiência era na sexta. Então nós temos um prazo para publicar, um prazo para estar distribuindo tudo. E por não ter esse tempo hábil, o mesmo ofício que foi entregue para nós, foi tirada uma cópia, entregado na mão do servidor, para que o servidor fosse a setores, vários setores, para que pudesse ser feita uma assembleia antes.
E quando o nosso regulamento fala que além, quando um número de funcionários, tem lá certinho no nosso estatuto, podem estar pedindo uma assembleia, uma reunião, né, dá hoje em torno de 180 pessoas, né, que poderia, mais ou menos, que poderia estar sendo pedido isso. Como nós já estávamos com toda a papelada, nós fizemos o quê? Fomos para São Paulo, com o que já havia sido feito outra assembleia e que não fosse misturado pela assembleia 2015 e 2016, uma vez que 2015 já está no tribunal, certo? E 2016 nós começaríamos a discutir, principalmente por ser um ano eleitoral, então a regra funciona diferente. Isso nós passamos para todos os servidores, uma vez que o nosso dissídio é a partir de junho, então nós teríamos que seguir o regulamento, né, da lei eleitoral, que a partir, que a maioria, né, de vocês sabe, a partir do dia 5 de abril, não poderia, que é 180 dias antes, né, nós não poderíamos ter a infração do ano de 2015 para a gente estar baseando o nosso dissídio. Então, mediante isso, nós fizemos o cálculo que você pega os 12 meses, né, pega a infração, os 12 meses, divide e você vai pegar os 6 meses, né, de junho até a posse do novo prefeito ou então a reeleição do prefeito. O que nós obtivemos nessa assembleia, mostramos para o servidor a necessidade deles estarem compreendendo isso e foi passado que a nossa proposta para estar levando para o grupo era 5,34. Por que eu estou explicando tudo isso, gente? Querendo ou não, nós estamos seguindo estritamente o que a lei manda, que é, no ano eleitoral, você está fazendo essa conta e está deixando todos os servidores cientes que, infelizmente, uma inflação de 11%, nós só podemos obter, por ser um servidor público, 5,34. Uma coisa que o servidor já sabe da sua perda, querendo ou não, né? Só que existe no tribunal, né, o dissídio de 2015. E nossa intenção de estar deixando público o que está acontecendo e trazendo para essa casa aqui, nós passamos por uma assembleia aonde nós trouxemos o que foi conversado, que nós estaríamos trazendo para a assembleia decidir. Mas a partir do momento que um ofício que chegou para nós, que foi distribuído, que foi levado e falando como se o sindicato estava omitindo informações, estava no momento da gente vir nessa casa, como estamos gravando, e vamos estar colocando isso para que todos da comunidade saibam, como nossos servidores também. Nós somos um grupo que nós não estamos de brincadeira, pelo contrário, estamos lutando por uma categoria em que foi dito que em 2015 nós teríamos como reposição salarial 0. Agora chega a proposta dos 9%. Dividido pelos 2 anos. Muito bem, quais foram os outros passos que nós fizemos? Nós fizemos a assembleia, passamos o que foi lá. Se o pessoal aceitasse esses 9%, o que seria digno de um sindicato estar buscando? Porque afinal de contas, em 2014, vocês foram as pessoas que foram lá, as pessoas que estiveram conosco, né, batalharam para que o servidor tivesse uma reposição salarial até o 10º daqui de R$300 mil, que foi o comprometimento que a Câmara passou, né, porque no momento falava que não teria condições de estar pagando aqueles R$185 para o servidor na parcela destacada. Quando foi feito isso, imediatamente, o que nós pegamos? O fechamento do balancete patrimonial de 2014 fala assim, que mesmo vocês terem dado os R$300 mil, a prefeitura, no caso, fechou o ano
com superávit de mais de quase 16 milhões. Então, os 300 mil que vocês enviaram ainda contribuiu para que a prefeitura tivesse um ganho, né, de quase 16 milhões, né? Como sempre, né, a gente traz tudo bonitinho para que não tenha dúvida, e tenho certeza que toda a casa também soube disso, porque querendo ou não, várias coisas poderiam ter sido feitas, mas mediante a esse compromisso que na presidência do Claudinei Damário foi feito essa doação para o servidor ter porque se falava que não teria, depois fecha o ano, né, com quase 16 milhões. Mas tudo isso, nós achamos que 2015 seria diferente. Pelo contrário, nós vimos que se arrastou, os nossos servidores estão realmente numa situação muito delicada. Então, qualquer coisa que aparecesse, com certeza esse servidor iria adotar, porque simplesmente, se nós pegarmos 2015, a infração, e pegarmos 2016, como essa proposta que a administração pública nos enviou, o servidor público municipal está tendo uma perda de mais de 10%. Isso de reposição salarial. Não estamos falando de ganho real, que é diferente. Nós não estamos conseguindo fazer, que infelizmente, pelo 4º ano seguido, nós estamos aqui, que o servidor não está conseguindo ter sua reposição salarial, que quer dizer, ele não está conseguindo, através da administração, ter sequer a inflação como ganho. Nós não estamos, né, nessa batalha que não tem. Sabemos de toda a dificuldade, certo, financeira do Brasil. Por isso que todas as nossas propostas foram pautadas pelos próprios números dentro da prefeitura. Então, todos os balancetes, tudo nós estudamos para depois estar trazendo, né, para o servidor, aprovado em assembleia, mostrado claramente o que está acontecendo. E o nosso intuito hoje de estar aqui, que na última assembleia, o que foi passado para o servidor, que realmente esse 9%, nós como diretoria, falamos, gente, nós entendemos o posicionamento da assembleia, mas sabemos que isso é muito pouco. Principalmente que tem servidor que o seu salário base, mesmo com a sua reposição, que tem a complementação, seu salário base é R$ 688, né? Então, tem que ter a parte da complementação, senão não chega o salário mínimo. Mas hoje, nós estamos aqui, principalmente para pedir a colaboração de vocês, porque nós vimos que em 2015 nós pedimos 7%, né, como em percentuais. Em 2016, como a prefeitura fala que não faz de forma alguma, que foi dito, e isso está até também foi dito para nós no tribunal, que como a administração pretendia, né, o prefeito pretendia ser candidato, né, para a reeleição, ele não gostaria de ter nenhum problema com os servidores. Eu acredito que problemas nós não teríamos se nós já tivéssemos recebendo pelo menos a inflação. Mas como isso, infelizmente, não está sendo, né, por mais que nós batalhamos, por mais que estamos deixando isso muito bem claro, o que ficou determinado? Que nós, mesmo aceitamos, pegamos esse 9%, porque nós sabemos que tem pessoas ali passando necessidade, tanto que muitas cestas do sindicato teve que sair em virtude disso, né? Mas estaríamos em busca, porque 7,2% em percentuais dos 2 anos chegou nos 9%. Só que nós pedimos uma complementação principalmente para esse servidor que ganha menos, né? E que também seria beneficiado todos os outros, porque a parcela destacada vem para todos os servidores. O Vale Alimentação, além de não entrar na folha, mas é só para os funcionários que estão na ativa, que é uma lei federal e não dependeria do sindicato, né, estar fazendo alguma outras medidas se não seguir a lei.
dentro de uma casa de lei, o que nós viemos pedir hoje é o apoio de vocês, porque esses 100 reais que nós estamos pedindo na parcela destacada e os 50 reais no Vale Alimentação, nós recebemos um ofício da administração falando que não poderia estar fazendo uma diferenciação, que foi dado por alguns que teve problema. Então nós enviamos, nós tivemos sentado com a administração e mostramos um demonstrativo, que depois eu posso deixar até uma cópia, um demonstrativo de uma proposta para o executivo estar fazendo. Que quando ele fala que 9% seria em tudo, mais dos 2 anos, então o que nós fizemos? Nós pegamos, né, os 9% na parcela destacada está dando R$ 55,59 centavos. Então, para chegar a 100 reais, né, a gente fez a conta e a mesma... eu inverti, dá 41 e pouco, gente. Aí, quando chega no Vale Alimentação, dá R$ 40,10 para chegar a R$ 50 reais. Muito bem, nós levamos isso como um demonstrativo. Por que nós levamos como demonstrativo? Porque nós observamos que todas as vezes que a gente entra com alguma proposta para ser avaliada, né, tem muita conversa, falou, olha, então, vamos fazer isso. E o que mais nos deixou assim, indignados ao mesmo tempo, para a gente prestar atenção bem no que a gente está fazendo, a partir do momento com um demonstrativo que a gente envia, não tem nem sequer o logo do sindicato, não tem assinatura, não tem nada, foi nos enviado um ofício como se fosse uma proposta oficial, com os jurídicos sentados e ninguém observou isso. Então nós começamos a ver que alguma coisa estava realmente delicada. E o que foi pedido também, que como a lei orgânica do município ela foi feita uma emenda em 2001, aonde que quando no ano eleitoral, então essa reposição salarial não poderia ser em junho e sim em maio. E nós também levamos, acredito que tem na casa, né, essa coisa. E por quê? A reposição será de julho para o servidor receber em agosto. Aí vou falar assim, nossa, mas nós estamos tudo com problemas que não tem dinheiro. Gente, eu vejo que hoje tem um projeto aqui de 170 mil reais, né? E quando a gente faz o demonstrativo, nós vemos que assim, o que aumentaria para que esses 100 reais fosse completado e os 50 reais, vai dar ao mês, tá? R$ 157.697,12 mês, para mais de 1.684 funcionários. Então, quando nós vemos isso, nós vemos as inversões que o servidor que realmente continua lutando e continua fazendo o seu serviço. Tem suas exceções, eu sei disso. Mas nós, como servidores, nós estamos acompanhando que, assim, quando se fala de reposição para o servidor, nos posto o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 10º, onde fala que tem um índice. Então, nós montamos, como demonstrativo que nós enviamos, foi dado como uma proposta oficial, nós então resolvemos mandar um ofício aonde nós explicamos o que nós estávamos falando. Porque se tem um jurídico, e esse é o nosso logo, e tem todas as explicações, e principalmente então nós colocamos em percentuais. Que a diferença que nós estamos pedindo, que fosse
que a prefeitura chegasse seria 3,34. E esses R$100 e os R$50, né, ele não chega a 3,34. Vai dar 2,89. Então seria uma forma de nós estarmos ajudando o servidor, porque querendo ou não, hoje a expectativa é não só esses 9%, e detalhe, 9% sem o retroativo. Que isso é bom, e é bom nós estarmos falando e deixando público a luta que o sindicato está fazendo durante esse ano, o ano que se passou, e infelizmente é sem retroativo. Então, por mais que nós sabemos da situação, o que nos traz aqui? Solicitar aos senhores presentes dessa casa que nos ajude a estar sentando, porque nós temos uma assembleia na próxima sexta-feira. E a partir do momento que é 2,89%, para que possa, pelo menos, esse servidor, que no caso, se não vai ter o retroativo, porque fez até nos 9%, com retroativo, mas dentro dos próprios 9%. Aí ficou 7,74 de julho de 2015 a julho de 2016. A partir de agosto seria 6,75. E acabou. Então, se você for ver, e detalhe, esse retroativo seria dividido, no caso seria 1%, né, para ser pago esse 1% em 6 meses. Eu não preciso falar o que aconteceu dentro da Assembleia, né? Você está com o dedinho na boca, Demir? Você imagina o que foi o nosso servidor. Nós vimos e entendemos que fechou de outra forma em 2015, né? Nós fomos fazer o levantamento também, porque eu acho que nós não temos que mostrar só umas coisas, nós temos que mostrar os outros. No ano de 2015, a hora que fala no mesmo balanço patrimonial, fala, né, de uma perda de menos negativo de 13 milhões. Só que nós temos, querendo ou não, nós temos 2014, quase 16 milhões, e 2013, né? 2014 e 2013, mais 7 milhões. Quer dizer, se nós formos fazer, são mais de 23 milhões, que querendo ou não são gorduras, que se vocês tirar, querendo ou não, a prefeitura tem uma gordura que mostrou de 10 milhões. E o que nós estamos pedindo nada mais é do que 2,89% a mais, para que nós possamos, pelo menos, ter como falar com o servidor: olha, nós entendemos a sua luta, nós entendemos o sofrimento, que muitos servidores, vocês não têm noção, quando o nosso companheiro chegou aqui falando do que ele não está tendo, hoje o salário do servidor público também passa por quase, olha gente, principalmente que a maioria daqui sabe como o servidor entrou em dívidas e não consegue sair há vários anos. São empréstimos e mais empréstimos. Hoje mesmo me procurou uma senhora que ela recebe R$1.600, ela me mostrou, certo? E simplesmente ela tem uma dívida no banco de 21 mil. Não preciso dizer o que está acontecendo, né? Então são mais de um ano que nós estamos bancando o cesta, certo? Então eu gostaria, né, se os nobres pudessem realmente nos acompanhar, porque o ofício útil que nós recebemos, ele fala simplesmente que não tem mais conversa. E como eu me recordo muito bem que em 2014 foi a mesma coisa.
Depois vocês passaram esses 300 mil e depois fechou-se, né, tudo com mais quase 16 milhões em caixa. Então, o nosso intuito é isso, que nessa semana, antes do dia 3 de junho, vocês, junto com a diretoria do sindicato, pudessem sentar junto com a gente e estar discutindo. Porque hoje nós recebemos um ofício, que eu posso deixar também, essa semana passada nós recebemos uma cópia, que não se fala nada que não tem dinheiro, não é isso. Não é isso. Está se falando que pela lei eleitoral. E pela lei eleitoral não poderia dar mais do que 5,34. Só que como nós tínhamos conversado também, como está aberto o 2015, que foi que nós conversamos, foi falado dentro do tribunal, então um percentual maior que fosse colocado em 2015. E outra coisa também, até agora fala em 9% para os 2 anos, mas não fala qual que é o percentual de 2015, nem qual é o percentual de 2016. E isso faz muita diferença para a nossa categoria. Então, o que nós trazemos aqui, a nossa diretoria, vocês observaram que nós procuramos não vir aqui sempre batendo, nós procuramos ficar isentos, afastados, porque sempre nos fala que nós estamos vindo aqui fazer politicagem, que nós estamos aqui buscando, principalmente, né, um palanquinho. E não é isso. O nosso servidor está passando necessidade, sim. O nosso servidor, nossa equipe está batalhando, sim. De zero, gente. Isso está no tribunal, vocês podem checar pelos números, né? O processo, se quiser, a gente mostra. De zero, agora que se chegou nisso para 2016 e 2015. Como diretoria, nós não aceitamos. Mas quem é soberano é a Assembleia. Então nós estamos aqui pedindo aos senhores, para que os senhores, se puder, né, que eu acredito que seria muita prepotência nossa, estar aqui exigindo alguma coisa. Mas eu acredito que, principalmente, porque vários aqui são servidores e sabem a necessidade, e sabem o que está acontecendo em São João, que se juntem a nós, para que nós possamos chegar, pelo menos, dar um pouco mais a essa categoria, que infelizmente, sendo o 4º ano nós estarmos aqui, nós não fomos realmente vistos com bons olhos. Nós não tivemos privilégios nenhum, pelo contrário. Tudo que nós conseguimos foi diante a vir aqui, né? Estar chegando, chamando a população, mostrando para a população que não é só falar que o servidor não trabalha. Gente, tem muita gente que entra para trabalhar no serviço público e começa a falar, olha, se eu soubesse que era isso, eu não estaria aqui. Então o servidor público trabalha e muito. Então, a nossa solicitação, senhor presidente, é que o senhor pudesse, né, ver se poderia se montar uma comissão junto com o sindicato de estar chegando e estar conversando sobre isso. Nós sabemos a dificuldade do município, mas nós vemos que é a gordura. E não são dados meus, são dados que está no próprio site da prefeitura, que todos podem ir lá verificar a hora que achar necessário. É difícil, principalmente aonde que o ano que vocês entraram, foram com nós, batalharam com nós, eu acredito que ficou muito estranho ser dado, né, o 12º de 300 mil reais para compor, porque falava que não se tinha, e depois a gente vê o balancete que foi encontrado. Certo, presidente? É isso que nós trazemos para vocês, e gostaríamos, né, que também isso poderia ser feito, presidente. Pergunto ao senhor.
Certo, Domingos, tem uma assembleia marcada para sexta-feira? Sexta-feira, dia 3. Acho que seria interessante, então, tentarmos marcar uma reunião com o prefeito. Não apenas montar uma comissão, acho que todos os vereadores teriam esse interesse, né? Antes do dia 3. Vocês acham? Nós agradeceríamos. Demi, posso só falar um dado aqui? Hoje, por coincidência, amigos, a gente teve aqui uma prestação de contas, né? E eu só gostaria de passar o seguinte: 49,80, que foi o que hoje é um quadrimestre, né? Seria bem dizer de 12 meses, mas avaliando o primeiro quadrimestre, são 240 milhões de receita, numa previsão para 280 milhões até o final do ano. Hoje existe uma gordura, tá? De 49,80, tá? Que seria 119 milhões, para 23, daria hoje quase 3 milhões aí, que poderia ainda não alcançar o limite prudencial. Então, isso é dados que foram passados hoje pelo financeiro da prefeitura. Eu indaguei nesse momento sobre essa questão, porque vi que tinha aí nem você usa o termo, uma gordura aí que poderia talvez até suprir esse pedido que você fala dos R$100 e dos R$50, né? E tem um outro dado muito importante também, Helenice, que o ano de 2015, que ficou falando do tempo todo que já tinha atingido o prudencial, já tinha passado o prudencial, fechou, a hora que se fez a conta, chegou 47, mesmo com os dados que eles puseram algumas coisas lá, que nós mostramos ao tribunal aonde estava o equívoco, porque eu não posso falar que é erro é humano, fechou em 47,94%. Então também não atingiu. Então, se nós formos ver o que vem ocorrendo com o servidor, nós entendemos, gente, que a situação é delicada no país, entendemos sim, mas é delicada a situação também do nosso servidor. E a partir do momento que nem sequer nós não estamos pedindo, né, nós não estamos pedindo ganho real, que isso é muito importante e por isso nós estamos aqui conversando com vocês e solicitando esse apoio. Nós estamos pedindo, né, solicitando para nós não termos tantas perdas, querendo ou não, porque não é nem a inflação. E pela lei nós tentamos fazer uma reunião antes do dia 5 de abril, infelizmente, falando de vários compromissos que a administração teve, nós não fomos recebidos. Só fomos recebidos no dia 31 de março e que na última terça-feira, né, já seria dia 5, então realmente nós não teríamos como pedir a inflação de 11% e sim pedir a metade. Só para concluir, até entendo que talvez o percentual para fazer aceitar esse pedido de vocês seja pequeno e possa ser um risco para a administração, mas ao mesmo tempo eu entendo que, como não houve um acordo no ano passado, eu acredito que o prefeito vai ter o bom senso de priorizar nesse momento o servidor que não foi priorizado no ano passado e que ele possa correr o risco de dar o que vocês estão pedindo e que se lá na frente a Receita não responder, que ele faça corte de outra forma, mas não o servidor mais uma vez. Isso é possível, sei que é um risco que o prefeito pode correr, porque o percentual pode ser pequeno, mas nada impede que ele faça, considerando o que ele não considerou o ano passado, para que vocês, como servidores, não tenham uma perda significativa. E que, se houver necessidade de cortes para fechar o orçamento, que ele retire esse ano de outra forma, de outra obra, de outro segmento, e que ele possa estar nesse momento priorizando a categoria. Porque ele também, sem o funcionário público, quem perde é a cidade. Com certeza. Mas, Helenice, esse risco que foi até nos passado, e depois eu vou deixar uma cópia do ofício que a administração nos enviou,
desde o tribunal, nós já falamos que como 2015 estava em aberto, então, quando nos enviam um e-mail falando que não pode cumprir por causa da lei, que eu também vou deixar aqui e tudo, nós falamos, então vamos levar, né, porque a princípio o que nós levamos? Simplesmente um demonstrativo de como poderia ser feito. E como não existia nada por isso que eu falo que ficou muito delicado, nós temos 2 advogados na mesa e não observaram que não era um documento oficial. Então ficou muito delicado para os 2 lados, né? Nós, como servidores, nós esperamos sim, Lenice, que não seja só esse ano, por causa que é um ano eleitoral. Não é isso que nós gostaríamos. Nós gostaríamos que nossa categoria fosse sim incentivada a trabalhar dignamente como já trabalham, mas assim, satisfeito porque vê que seus esforços são recompensados, que é o servidor não está vendo e não está observando. Principalmente durante esses 4 anos, nós vimos que não fomos privilegiados. Perfeito, Cris. O compromisso da casa de marcar uma reunião com o prefeito, vamos ver a disponibilidade, se diz para o prefeito, ou para amanhã, terça ou quarta-feira. Antes da Assembleia? Sim, antes da Assembleia seria melhor, né? Porque assim, e que eu gostaria mesmo da participação de todos os vereadores. Sim, para estar acompanhando, para ver o que está acontecendo durante então. Se bem que 2014 vocês estiveram, 2013 vocês estiveram, 2015 até uma parte vocês estiveram também, certo? E nós também, para resguardar, não estar vindo aqui na Câmara para dizer que nós estamos subindo no banquinho ou subindo num palanque, nós procuramos estar afastados para que simplesmente a coisa corresse normalmente, sem ter essa necessidade, né, de estar vindo aqui. Infelizmente, passando a canequinha. Mas vamos ter que passar a canequinha mais um ano. Ô, Bito, só para entender, a diferença está dos R$100 da parcela destacada e isso, 50, é que nós estamos pedindo. 50 do Vale Alimentação. Porque como ele fala... Dá 2,34. Isso, eu vou até deixar. Como ele fala que não... Para ser o retroativo dos 9%, não vai ser 7,74 para dar o retroativo. A partir de agosto já não tem mais o retroativo, então fica 6,74. E 1% que vai ser dado de retroativo dividido em 6 meses. Então vocês vão ver que a hora que vocês fazem a conta, ela fica pior, porque não acaba saindo. Seria a segunda proposta. A primeira isso, que o pessoal já 9% sem retroativo, ou 6,74 depois 1%. Perfeito. Entendeu? Certinho, gente? Eu agradeço a presença. Tá? Eu gostaria... Queremos agendar essa reunião o mais breve possível. Com todos os Posso ter como compromisso? Por favor. Então eu agradeço mais essa oportunidade a todos vocês. E, gente, querendo ou não, às vezes falam que uma administração não precisa desse servidor, e também ele não vai lhe dar votos. Eu vejo o contrário. Todos que passaram e não viu a luta do nosso servidor, como diz o nosso amigo que acabou de sair aqui, aquela luz é justa. Então, plantio opcional, a colheita obrigatória. Boa noite a todos. Até logo. Boa noite, obrigado pela presença.